Na palestra de hoje, nós teremos a Michelle Amaral, que é responsável pela nossa área de Customer Services aqui da CRM Educacional, e ela vai falar sobre como a estruturação da área de sucesso do cliente da CRM, né, contribuiu para a nossa empresa. Eu sou a Paula, líder da área de sucesso do cliente aqui, e passo a palavra agora para você, Michelle. Seja bem-vinda e obrigada. Lembrando, pessoal, só desculpe, lembrando que eu vou colocar a pesquisa aqui da palestra no chat do nosso evento, e aí contamos com a participação de todos vocês para responder. Obrigada, Paula. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar, né, um pouquinho aqui melhor sobre o tema de hoje. Só lembrando, pessoal, que... Opa, peraí, só um minutinho. Tá aparecendo já para você, Paula? Só para confirmar? Tá sim, só precisa colocar em modo apresentação, por favor. Ok, obrigada. Lembrando, pessoal, que como eu estou aqui no modo apresentação, eu não consigo ver se vocês tiverem algum comentário, mas a Paula vai coordenar isso aí junto com vocês, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos ao tema de hoje. Eu trouxe, como a Paula disse, o case, né, da CRM Educacional em relação ao Customer Success. E aí, primeiro, né, me apresentando, eu tenho, né, a graduação em comunicação social, tenho MBA em marketing digital e em gestão de negócios, que eu estou concluindo agora. Inclusive, meu TCC foi sobre Customer Success para instituições de ensino. Trabalhei nas instituições de ensino, em diversas instituições de ensino por mais de 10 anos, e depois tive a oportunidade de vir para a CRM Educacional com o intuito de criar a área de sucesso do cliente, e hoje, além da área de sucesso do cliente, eu também coordeno a área do suporte, tá? Bom, feita essa apresentação, vamos ao que interessa, né? Vamos começar, então, do começo. Para a gente falar de Customer Success e aplicação disso, como é que foi o nosso case e como que isso pode ajudar as instituições de ensino, é importante a gente ter um alinhamento de conceito em relação ao que é efetivamente o Customer Success. E aí eu trago aqui uma definição de uma empresa, né, que é a Gainsight, que diz que Customer Success é uma metodologia de negócios que garante que os clientes atinjam os resultados desejados enquanto usam seu produto ou serviço. Customer Success é gerenciamento de clientes focado em relacionamento, que alinha objetivos do cliente e do fornecedor para obter resultados mutuamente benéficos. Então, eu dei algumas ênfases em algumas palavras que elas são fundamentais para a gente poder pensar dentro dessa lógica de Customer Success, né? O primeiro ponto é uma metodologia, então existe toda uma literatura, né, que fala sobre como fazer isso. A gente fala de relacionamento, e eu brinco muito que mesmo no caso de empresas que se relacionam com outra empresa, igual, por exemplo, a instituição de ensino, às vezes tem programas customizados para empresas, né? A gente sempre tem que lembrar que por trás de um CNPJ existem vários CPFs, né? Então, são relacionamentos com pessoas. A gente tem experiência e a gente tem sucesso. E sucesso é resultado. Não é um cliente feliz, simplesmente. É um cliente que tem resultado naquilo que ele espera ao contratar uma empresa, uma instituição de ensino, no nosso caso aqui. Então, quando a gente traz para o mercado educacional, a gente traz, né, na visão aqui da CRM, que o processo, né, de cuidar da permanência, de cuidar do sucesso do aluno, é apoiar os alunos para que eles tenham sucesso na jornada acadêmica, tendo uma equipe disponível para ajudá-los em todas as dificuldades e, principalmente, se antecipando a elas. Bom, e como que surgiu esse conceito de Customer Success, né? Ele surgiu com a mudança dos processos
dos produtos para serviços. Então, a gente veio aí com essa onda de processo de assinatura. Então, os softwares antigamente, né, você comprava o software e instalava, e aí se você precisasse atualizar, você comprava um novo software, e isso depois passou a ser via assinatura, né? Então, foi a transformação digital que mudou a forma de relacionamento, mudou a forma de se ver o relacionamento com o cliente, porque do mesmo jeito que se tornou mais fácil adquirir um novo serviço ou um novo produto, se tornou mais fácil cancelar também. Então, esse movimento do Customer Success, ele nasceu dentro do ambiente de tecnologia, com empresas de receita recorrente, com o objetivo de diminuir esse cancelamento, de diminuir o churn. Só que quando a gente. E depois isso, obviamente, foi expandindo para outros mercados. E quando a gente pensa em instituição de ensino, a gente sabe que a instituição de ensino ela tem esse esquema de receita recorrente, né? As mensalidades, elas são receitas recorrentes nas instituições de ensino que precisam ter normalmente a renovação a cada semestre, que é o processo de rematrícula. Então, todos esses conceitos que a gente falou aqui, tudo que a gente vai mostrar, que a gente criou aqui dentro da CRM Educacional, podem ser adaptadas e aplicadas ao cenário das instituições de ensino. Bom, então, conceitos, né, alinhados com como é que foi esse processo aqui dentro da CRM. Primeiro eu trago aqui uma visão geral, para vocês entenderem como que foi essa evolução, e depois eu entro um pouco mais no detalhe no como a gente desenvolveu todo esse processo, né? Em outubro de 2018, finalzinho de outubro, dia 22, se não me engano, eu comecei a minha jornada aqui na CRM Educacional, com o desafio de ser a terceira tentativa de colocar a área de Customer Success em funcionamento, né? Então, foi o nosso start. Mas antes mesmo de eu começar a trabalhar efetivamente, eu já tive a participação de alguns eventos e já fui conhecendo alguns clientes, já fui batendo um papo para entender um pouco mais as percepções e as necessidades dos clientes aqui da CRM Educacional. Aí, entre esse mês de outubro até dezembro, eu fiquei com equipe, né, nesse primeiro momento, mas sempre contando muito com a colaboração dos demais CRM Makers, que são realmente um time fantástico e contribuíram muito para esse processo. Mas a gente começou a criação do time já em janeiro de 2019. Inclusive, a Paula, que estava aqui conosco, que é a líder hoje de CS, foi a nossa primeira contratada aí para o nosso time. Então, nesse período, né, de outubro até dezembro, basicamente o trabalho foi levantamento de dados. Muitos levantamentos de todos os dados que a gente tinha sobre as informações que a gente já tinha sobre os clientes, e começamos também um processo de conversar com os nossos clientes, de entrevistar os nossos clientes e entender quais eram os pontos de melhoria que esses clientes observavam, quais eram os pontos que eles acreditavam que eram diferencial da CRM Educacional. Então, a gente foi entendendo esse processo. Fizemos também a definição da jornada do cliente, com a participação de todas as áreas da CRM Educacional. Foi uma ação, inclusive, coordenada pelo nosso CEO, pelo Daniel Antonucci, para justamente ter a visão aí de todo o time em relação a esse processo. Legal. Já em 2019, nesse processo, né, de conversar com os clientes, a gente identificou uma necessidade de ter um lugar para apoiar o cliente em relação à utilização da ferramenta. Então, essa foi uma das principais dores que foram levantadas pelos clientes. Então, já em 2019, nós criamos a Universidade Corporativa, a CRM for You, que acredito que quem está aqui, que é né, que é a cliente nossa, com conhece. A CRM for You, então, a gente criou num modelo primeiro de MVP. A gente começou essa criação em março e em agosto fazendo o lançamento oficial para todos os clientes. Então, estamos, inclusive, comemorando aí 2 anos de CRM for You. Além dessa universidade corporativa, a gente assumiu todo o processo de comunicação com o cliente, que antes ficava segmentado de acordo com a área que faria a determinada comunicação, e isso às vezes não tinha uma centralização,
e acabava fazendo com que, às vezes, um comunicado fosse enviado, vários comunicados fossem enviados no mesmo dia, por exemplo, e no dia seguinte, às vezes, não tinha nenhum. Então, a gente centralizou esse processo de comunicação, a gente aplicou pela primeira vez uma pesquisa de satisfação, a gente criou esse evento, o CRM Maker Summit, como inicialmente ele foi criado direcionado para os clientes e presencialmente, porque identificamos também nessas conversas com os clientes uma necessidade de trocar informações, de trocar experiências sobre captação e permanência de alunos. Então, a gente criou o CRM Maker Summit, que a sua primeira edição foi em abril de 2019. Passamos a envolver o nosso cliente no processo de definição do que seria priorizado e do que seria feito em termos dos produtos que a gente oferece na CRM. Então, a gente criou um comitê de sugestão de produto em que os clientes trazem para as áreas da CRM educacional as suas necessidades, a gente leva isso em comitê para votação, e quando um tema ele é recorrente, ele aparece por um número grande de clientes, ele é priorizado, né? E a gente começou também um processo de estudos manuais. O que é estudo manual, né? De funcionalidades. A gente não tinha isso automatizado, mas a gente começou o processo de ajudar o cliente a identificar todas as funcionalidades que ele não estava utilizando e criar, mostrar isso para o cliente, começar a gerar valor isso para os nossos clientes, né? E aí, nesse momento, a gente já cresceu o time para 5 pessoas. Bom, em 2020, a gente criou todo o planejamento de 2020 com base no feedback que a gente recebeu da pesquisa de satisfação de 2019. A gente identificou também que existia muita rotatividade de colaboradores novos nas instituições de ensino, então a gente organizou um formato de treinamento através da CRM for You. A gente também criou a Customer Hero, que é uma campanha interna da CRM Educacional, para incentivar com que os colaboradores tenham cada vez mais cuidado e atenção aos nossos clientes. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Aí a gente já teve o apoio do nosso time aqui de ciência de dados, criou um dashboard maravilhoso, sou apaixonada com esse dashboard, que automatizou o processo de avaliação das funcionalidades não utilizadas, e a gente teve um outro também que foi criado para automatizar o processo de estudos de mercado que a gente oferece para os nossos clientes. Aí a gente já aumentou ali o time para 7 pessoas e tivemos uma melhoria já no NPS em relação ao ano anterior. Além disso, a gente também envolveu os clientes no processo de validação das funcionalidades. Então, por exemplo, quando a gente foi lançar a integração com alguns sistemas, a gente convidou os nossos clientes a participarem e ajudarem a gente a homologar aquele processo, né? Isso também aconteceu com a CRM for You e começou a acontecer também com algumas funcionalidades dos produtos da CRM Educacional. Bacana. Começamos, então, em 2021, sempre fazendo o planejamento do ano embasado nos resultados de pesquisa de satisfação. Então, assim, aos nossos clientes, saibam que realmente é muito, muito, muito importante a participação de vocês. A gente realmente se debruça em relação aos resultados, não só o time de sucesso do cliente, mas a empresa como um todo, para conseguir avaliar e identificar os pontos de melhoria que nós temos, né? Bom, então em 2021 a CRM for You cresceu absurdamente, foi um sucesso de utilização. Então a gente migrou a plataforma, a gente adquiriu uma plataforma mais robusta do ensino EAD para dar continuidade a esse projeto, e mudamos um pouquinho a forma, numa ideia mais gamificada, e em breve, inclusive, teremos novidades em relação a isso, aguardem. Mas então fizemos esse processo e a gente integrou o nosso portal de atendimento com a CRM for You. Então hoje, um cliente nosso, se ele precisa pesquisar algum conteúdo que ele tem necessidade, ele consegue fazer a pesquisa
pelo portal de atendimento e receber como indicação um conteúdo em vídeo, por exemplo, que está na CRM for You. Né? A gente aumentou agora a pesquisa de satisfação para 2 vezes no ano. A gente aumentou, então, o time de sucesso do cliente para 11 pessoas. E agora, né, recentemente, a gente criou a área de Customer Services para integrar melhor o pós-venda. E aí a gente tem um time totalizando aproximadamente 24 a 25 pessoas. Também recebemos, né, o convite de um cliente para darmos, para que eu pudesse dar aula no MBA sobre o tema de Customer Success. Isso para mim foi a maior recompensa de que a gente está no caminho certo, né? Porque para a gente ser convidado para dar aula sobre um tema, que é algo que a gente faz no dia a dia para aquele cliente, eu acho que é sinal que foi a maior recompensa, eu acho que a gente conseguiu ter, né, enquanto CRM educacional, enquanto área de sucesso do cliente, como uma comprovação que a gente estava no caminho certo. E também, mais uma vez, aumentamos o NPS em relação ao número de 2020, e inclusive ficando com NPS acima do mercado de tecnologia, que é o mercado que a gente atua, né? Mas vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre esses pontos que a gente fez, sobre esses pilares e como talvez isso possa ser aplicado dentro do mercado educacional. A gente trabalhou basicamente com 3 pilares: cultura, o processo de conhecer o cliente e o trabalho em etapas, porque não dá para abraçar o mundo de uma única vez, por mais que às vezes a gente queira. E, gente, eu trouxe aqui, né, esse lembrete de que não tem receita de bolo, e me lembro muito de uma palestra que o Glauson Mendes, do Sádio BR, fez no nosso último CRM Maker Summit, inclusive está disponível no YouTube, super recomendo, que ele falou um pouco sobre permanência de alunos e falou sobre começar pelo porquê, né? Eu estou contando aqui para vocês a história de acordo com o cenário da CRM educacional. Mas vocês têm que entender que, né, isso não é uma receita de bolo, e que vocês têm que entender o porquê da instituição de ensino de vocês para identificar o que faz sentido e o que não faz sentido dentro do que a gente está conversando aqui. Feito esse alinhamento, né, vamos então às questões de cultura. A gente aqui na CRM Educacional, já antes da criação do time de sucesso do cliente, já tinha enraizado na cultura esse processo do cliente no centro. Tanto que né, a visão da gestão da CRM Educacional trabalha com o sistema do Golden Circle, do Simon Sinek, que trabalha com o porquê, o como e o quê. E se vocês repararem, né, no como, ele é totalmente direcionado para o cliente no centro. Então, a máxima 1 é enorme satisfação dos usuários, a máxima 2 é experiência incrível, que torna o produto indispensável, e a máxima 3 é gigantes no impacto. Então, sempre pensando em resultado, em experiência, em satisfação dos nossos clientes. Isso é imprescindível. Se uma instituição, se uma empresa não tiver a cultura ou não conseguir construir a cultura focada no aluno, focada no cliente, muito provavelmente o desafio vai ser quase impossível, ou se não tiver um trabalho de cultura, eu não acredito que isso realmente aconteça da maneira que deve acontecer. Bom, mas além disso, além dessa questão, desse apoio e dessa visão da empresa, sem dúvida nenhuma, existem ações que podem ser feitas para contribuir com a cultura, né? Foi fundamental o apoio do Daniel, que é o nosso CEO, né, que é a liderança principal da empresa, que teve essa visão e que comprou várias situações para apoiar, especialmente no momento de construção, que os próprios times internos não entendiam o que era Customer Success. Então, é uma responsabilidade das pessoas que vão trabalhar com uma área de permanência de alunos, uma área de Customer Success, de levar essa bandeira, de conseguir explicar e envolver as pessoas com esse objetivo, né? E aí um dos primeiros passos é envolver toda a gestão de todas as áreas
de uma instituição de ensino, no nosso caso, da nossa empresa, né? E entender os processos gerais que atingem ali, no caso, os nossos clientes, no caso das instituições, o aluno, para conseguir ter uma visão do todo, né? E esse entendimento dos processos, ele esbarra na cultura porque ele necessariamente vai refletir a cultura daquela instituição de ensino, no nosso caso, da nossa empresa. E a gente começou um processo de entender muito bem, de acompanhar e de olhar muito atentamente tudo que acontecia. Então, por exemplo, quando eu participei dos eventos que eu comentei, a gente reparava como é que era o relacionamento ali dos times com os clientes. Eu conversei, tive a oportunidade de já conversar com alguns clientes, já entendendo e tal. Mas, além disso, a gente, por exemplo, essa foto que eu estou compartilhando com vocês aqui embaixo, foi a foto do nosso primeiro CRM Maker Summit aqui em Belo Horizonte. Foi muito legal, foi uma experiência incrível e que a gente trouxe todo o time para participar. E aí foi muito legal, porque foi a primeira vez, por exemplo, que o nosso time de desenvolvedores foi conversar com o cliente, né? E isso foi fundamental para mudar o mindset, para o time da CRM Educacional como um todo conseguir ter uma visão mais próxima com a visão que o cliente tinha. Porque eles se apropriaram, eles diretamente conversaram com aqueles clientes que participaram do nosso treinamento. E a gente fez também diversas ações de engajamento. Então, a gente fez uma camisa que a gente deu para todos os times internos, não apenas para os clientes que participaram do treinamento. A gente fez algumas canecas, alguns brindes. Então, a gente foi envolvendo em todos os processos o time da CRM Educacional. Por quê? Não dá para você trabalhar o sucesso do cliente, ou seja, o sucesso do aluno, você enquanto área de permanência de alunos, porque o sucesso, ele depende da empresa inteira. Quem tem a área de permanência de alunos ou a área de sucesso do cliente, é simplesmente ali o guardião, o advogado daquele processo. Mas não existe sucesso do cliente sem o envolvimento da empresa inteira. É impossível, é impossível. Então, a gente precisa ter o engajamento das outras áreas, né? Então, a gente começou esse processo aí com todo o time. E a gente criou também uma campanha interna, que é a Customer Hero, que é uma HQ que a gente manda internamente, em que a gente compartilha um feedback positivo de um cliente, em que a gente compartilha uma ação que, por exemplo, o CS estava precisando de uma ajuda técnica para uma reunião, e aí uma pessoa do suporte participou brilhantemente, super apoiou com aquela atividade. Então, a gente reconhece e dá visibilidade para aquilo que os clientes estão dizendo a respeito dos colaboradores da CRM Educacional, e isso faz com que os colaboradores queiram cada vez mais apresentar, né, novas ações que possam ali aparecer na nossa HQ. Foi muito legal que, inclusive, a gente teve a solicitação de algumas áreas que não tinham contato tão próximo com os clientes. Eles pediram, olha, eu quero participar também, mas eu quase não tenho contato com o cliente, como que eu posso fazer? Aí a gente incluiu na campanha aquela questão que às vezes não afeta diretamente ao cliente, mas que são das colaborações internas, que é um dos valores que a gente tem aqui na CRM Educacional. Então, a gente acabou trabalhando essa parte de sucesso do cliente, né, em conjunto até, acabou vindo naturalmente com uma questão da participação do próprio colaborador e da cooperação entre os próprios colaboradores. Bom, e aí, no cenário educacional, o que dá para fazer dentro dessa ideia que a gente comentou aqui, que foi trabalhado como cultura na CRM Educacional? Quando vocês forem fazer um treinamento, é interessante envolver todas as pessoas da instituição, desde o porteiro, que pode ali, às vezes, mandar um candidato embora, por exemplo, se não estiver bem informado sobre uma determinada situação, envolvendo a diretoria, porque é algo da cultura, é importante ter a presença ali da diretoria para mostrar que aquilo é um valor da instituição, tendo o envolvimento das pessoas que estão efetivamente ali diretamente relacionadas à captação, envolver
Inclusive, se vocês têm, por exemplo, na instituição, um representante, um DCE, algo desse sentido, uma empresa júnior, é legal, inclusive, ter essa visão dessas pessoas, né? É importante também proporcionar a visibilidade do resultado e trabalhar que aqueles resultados da instituição de ensino tem o envolvimento de todas as áreas. E isso faz com que tenha o senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, o senso de responsabilidade, né? E dá para fazer isso também de uma forma mais lúdica. Eu trabalhei numa instituição de ensino que a gente tinha uma data no ano, era anual, era no meio do ano que a gente fazia, que a gente trabalhava esse processo de treinamento a partir de gincanas. E tinham tarefas que tinham, o pessoal fazia times multidisciplinares, eram normalmente 2 times, que iam acumulando pontos de acordo com essas entregas que eles faziam. E dentro dos times, a gente sempre tinha, em cada time, pessoas de todos os níveis hierárquicos e experiências possíveis, justamente porque essa diversidade gera novas ideias que são incríveis, né, para uma instituição de ensino, para uma empresa, enfim. Essa questão de envolver, né, os times, quem está na ponta também ali, no contato com o aluno, no contato com o candidato, dentro desse processo de campanhas de captação e permanência de alunos, né? Abrir o espaço para essas pessoas que estão no dia a dia. Porque isso faz com que todos se sintam parte envolvidos com essa cultura de aluno no centro, né? De cliente no centro. Legal. Bom, o segundo pilar que a gente trabalhou é o pilar de conhecer o cliente. Bom, quem me conhece sabe que eu sou alucinada por dados. Quem trabalha comigo já escuta todos os dias que contra fatos não há argumentos, contra dados não há argumentos. Então, assim, eles são fundamentais dentro do processo. Então, é importante avaliar os dados. Aqui na CRM educacional, a gente verificou, a gente tem clientes no Brasil inteiro, né? Então, a gente identificou quais eram os lugares que a gente tinha, quais eram as pessoas que a gente tinha mais contatos, a gente tinha mais TI, mais marketing, mais comercial, quais eram as estruturas organizacionais dos clientes que a gente atendia. A gente criou a jornada desse cliente, identificamos, por exemplo, olha, um cliente que trabalha com processo, com ensino superior, tem uma jornada diferente do cliente, uma jornada diferente com a gente CRM educacional, que trabalha com educação básica, e o cliente que trabalha com a permanência de alunos. O processo dele na jornada é igual? É diferente? Foram todas avaliações que a gente fez, tá? Aí, como eu comentei, a gente também, né, mapeou, desenhou essa definição dessa jornada do cliente, a gente criou as personas com base nas informações que a gente tinha levantado, demográficas, por exemplo, com base nas conversas que a gente tinha tido com os clientes, e com base, inclusive, na percepção que cada área tinha no relacionamento. E criamos também o mapa da empatia, que é uma outra metodologia que pode te ajudar dentro desse processo, né? Inclusive, você acha na internet vários, até sites, assim, que você tem já o template facilmente para você aplicar e trabalhar com isso. Até coloquei aqui embaixo 2 exemplos, né? Esse primeiro é o mapa da empatia e o segundo é o mapa da empatia numa versão que vocês encontram com o template pronto online que vocês conseguem preencher, tá? E lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente mapeou, depois a gente validou essas informações ao conversar com os clientes, ao ter esse relacionamento com o cliente, porque uma coisa é o que você acha, a outra coisa é o que é, né? A gente às vezes tem a prepotência de achar que a gente sabe tudo o que o nosso aluno deseja ou que o nosso cliente deseja. Não, a gente tem que perguntar isso para o nosso cliente ou para o nosso aluno. É importante a gente ouvir dele. Se a gente tiver certo,
ótimo, melhor ainda, sinal que a gente está no caminho certo. Mas se a gente estiver errado, a gente também precisa saber, e a gente não precisa saber tudo, né? Então, esse mapeamento do que é sucesso com o cliente, além da gente ter feito esse processo interno do que a gente acreditava ser, a gente passou a questionar isso para o cliente. Inclusive, hoje, um novo cliente que entra na CRM educacional, já na etapa de compra, antes dele fechar contrato, já na etapa de venda, tem todo um processo de mapeamento das necessidades desse cliente para a gente garantir que aquilo que o cliente está comprando vai ser entregue. Né? Então, a gente precisa desse mapeamento claro e esse mapeamento é passado para todas as áreas que vão ter contatos com os clientes. Né? E a gente também aplicou a pesquisa de satisfação, além do NPS, a gente fez algumas outras avaliações, algumas outras perguntas para poder compreender e conhecer esse nosso cliente. Bom, trazendo isso para o mercado educacional, eu trago aqui alguns exemplos de gráficos que são gratuitos, né, que vocês encontram aí na internet. Então, tem o Censo do Ensino Superior, tem o mapa do ensino superior fantástico do semestre, que traz muitas informações do mercado educacional, que já é um caminho fora os dados dos alunos que vocês têm na instituição de ensino de vocês. Então, esse aqui é um exemplo de um conteúdo, né, de um gráfico relacionado ao censo do ensino superior. Esse é uma análise da taxa de evasão no primeiro ano de curso do Instituto Semesp, tá? Que são alguns dados que vocês podem utilizar. Além disso, né? Pegando aqui, então, o que eu falei em relação à CRM, levando para o cenário educacional. É importante mapear a jornada do aluno, entender os tipos de evasão do aluno, e aí, tipo de evasão, a gente fala de transferência interna, de transferência externa, de trancamento, de abandono. É importante você mapear as dimensões da evasão. Então, aqui na CRM Educacional, a gente trabalha com 4 dimensões, que é a dimensão acadêmica, financeira, geográfica e comportamental. É importante vocês identificarem as personas dos alunos de vocês, porque se vocês têm uma instituição que trabalha com ensino básico, por exemplo, um aluno do ensino infantil e do ensino médio, são personas totalmente diferentes. Se você trabalha com ensino superior, o perfil de graduação e de pós-graduação muitas vezes são diferentes, então é importante mapear isso. E não faça esse processo apenas na opinião de vocês. É muito importante conversar com os alunos ou responsáveis dos alunos, no caso do ensino básico. É interessante quando vocês, né, passando essa pandemia, vocês ali ficarem de olho, às vezes, no momento do intervalo e observarem o comportamento dos alunos de vocês. São várias coisas que trazem insights para vocês trabalharem a permanência de alunos. Por fim, estou acabando, prometo. Trabalho em etapas, né? A gente tem que ir evoluindo aos poucos. Então, como eu comentei, em várias situações a gente fez um MVP ali, que é o mínimo produto viável, para depois a gente dar andamento e ir aumentando as ações. Então, dentro dessas etapas que a gente trabalhou aqui, a gente fez a segmentação dos nossos clientes, avaliando o perfil de acordo com o produto contratado, de acordo com a localidade, de acordo com o potencial de crescimento. A gente definiu a estratégia de relacionamento de acordo com o perfil de cliente, apesar de que, no caso da CRM Educacional, o nosso relacionamento é muito, muito, muito próximo. É o que a gente chama de high touch, né? Que a gente tem um contato diário ali com os nossos clientes. Mas vocês, instituições de ensino que têm um número muito alto de alunos, vocês podem segmentar a estratégia de acordo com o tech touch, low touch, mid touch e high touch, né? O tech touch, ele prevê que a estratégia de relacionamento, ela não tem contato humano, ela é totalmente automatizada. O low touch já tem um contato humano, mas é um pouco menor, né? É pequeno ainda. O mid touch, ele tem um contato humano, mas com uma frequência maior do que o low, mas não uma frequência alta. E o high touch, por exemplo, tem uma frequência bem, bem alta, né? E aí vocês podem definir, inclusive, de acordo com o perfil de ensino de vocês, essas categorizações. Então, por exemplo, suponhamos que para o online, para o ensino EAD, vocês vão trabalhar com uma estratégia de tech touch, com
o high touch, perdão, o ensino básico, vocês já vão trabalhar num processo de mid touch, porque o pai faz questão que a escola saiba que ele é o pai ou a mãe da criança tal, né? Então, pensar em tudo isso faz parte dessa estratégia. Aqui na CRM Educacional, a gente trabalha dentro da linha do high touch, né? Mas eu trouxe essa visão para que a gente pudesse pensar também dentro do cenário educacional. A gente redefiniu vários processos, então a gente criou reuniões de passagem de bastão entre as áreas, para ter uma interação maior entre as áreas, para não ter furo de comunicação dentro desses momentos que os clientes passam na CRM Educacional, né? Que ele tem momento ali que ele está em contato com o comercial, depois ele vai para o time de implantação, depois ele vem para pós-venda. Então, como que a gente faz com que esse processo, a gente não perca a comunicação que a gente já tem e o conhecimento que a gente já tem com o cliente? Então, a gente criou essas reuniões de passagem de bastão, a gente centralizou o processo de comunicação com o cliente na área do sucesso do cliente, a gente criou o comitê de sugestão de produto. Então, a gente foi mudando os processos, colocando cada vez mais o cliente no centro. Passamos também a fazer reuniões periódicas, especialmente no início, para passar os feedbacks que os clientes davam em relação ao produto, às áreas, para que cada líder pudesse trabalhar isso nos seus times. E a gente começou com um número menor de clientes para entender, para testar, para ver o que ia funcionar, para depois a gente levar isso para todas as instituições de ensino que a gente atende. Bom, e métricas, né, gente? Como eu falei, eu sou uma apaixonada por relatórios e métricas. Eu acho que isso é fundamental para que você consiga não só mostrar um resultado, mas para você identificar onde você pode atuar. Então, a gente trabalhou com 5 principais frentes. Uma que a gente chama que é a frente da saúde do cliente, em que a gente verifica diversas situações para verificar o quão aquele cliente está satisfeito com a CRM educacional ou não. E aí isso consulta várias informações, inclusive os feedbacks que os clientes nos dão. A gente tem o acompanhamento de receita, que é o MRR ou o ARR, que é o valor mensal recorrente ou valor anual recorrente, né? Então, seria, no caso das instituições de ensino, as mensalidades e o valor semestral e ou anual, que cada aluno de cada turma, de cada perfil, de acordo com a estruturação que vocês fizerem na instituição de vocês, trabalham com vocês. A representatividade do churn, e aí o churn é a evasão, no caso da instituição de ensino, e verificar não só quantos alunos saem, mas a representatividade financeira deles. Então, por exemplo, vamos supor-se que a sua instituição tem um curso de medicina. Provavelmente o valor da mensalidade de medicina é muito mais alto do que um curso de administração, por exemplo. Então, se você perde uma turma inteira de administração, isso fere, inclusive, a sua imagem de marca, seu branding, mas, ao mesmo tempo, se você perde, talvez, 5 alunos de medicina, pode ser que represente, basicamente, a receita inteira daquela turma de administração. Então, é muito importante você avaliar esses 2 âmbitos, né? O que tem de representatividade financeira, mas o que tem também em termos de número efetivo de alunos e de como que isso pode trazer a visibilidade ou prejudicar a visibilidade da marca da instituição de ensino, né? Feedback do cliente, o NPS, e aí, como eu comentei, a gente não trabalha só com o NPS, a gente trabalhou também com algumas perguntas adicionais, e inclusive esse ano passamos a trabalhar com o NPS por time também, para ter a visão do cliente em relação aos times da CRM Educacional. Né? E o NPS, para quem não conhece, é basicamente uma pergunta que você faz para o seu cliente. Se de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar aquela instituição de ensino, aquele curso, aquela, no nosso caso, a CRM Educacional, para um amigo, um parente, enfim. E aí a pessoa responde, a gente consegue trabalhar com esses dados.
E indicadores de negócios, como, por exemplo, o custo de aquisição de um novo cliente e o lifetime value, que é ali o valor, né, que o cliente repassa à instituição de ensino ao longo da vida. Então, por exemplo, um curso de graduação, ele tem em média aí 4 anos, um curso de pós-graduação, 2, por exemplo. Então, você consegue fazer esse cálculo, aqui no caso da CRM educacional, a gente faz esse cálculo considerando o tempo que o cliente está conosco. E, então, dentro desse cenário educacional, é muito importante lembrar, né, dessas 3 etapas aqui, que é também de pessoas, processos e tecnologia, né? É importante que isso seja feito primeiro, e inclusive, assim, primeiro nessa ordem, você tem que ter pelo menos uma pessoa para começar o time de sucesso do aluno, para depois ajudar a rever os processos, tendo o aluno como centro, e depois o processo de tecnologia para ter a unificação dos dados, trabalhar com predição de evasão, por exemplo. Né? Então, essa é uma forma de etapas também de se trabalhar com o sucesso do aluno. E aí, dentro, né, desses processos, por exemplo, você consegue avaliar e redefinir os pontos de contato da jornada do aluno, definir as prioridades que vocês vão atuar de acordo com os levantamentos que vocês fizeram, e ter metas em conjunto envolvendo todas as áreas para se trabalhar com uma meta por vez, né, um objetivo por vez ali, para ir alcançando os resultados aos poucos. E né, o nosso resultado com tudo isso que a gente implementou, com muito orgulho e com a participação, especialmente ali do time, né, que é um time muito, muito massa, mas de toda a CRM educacional e reforçando com o apoio imprescindível do nosso CEO, a gente teve um aumento da pesquisa, né, do NPS de 2019 para 2020 de 31%, de 2020 para 2021 de 24%. Se a gente avaliar, então, né, de 2019 para 2021, foi um salto de 62%. Se a gente compara, de acordo com essa pesquisa que está mencionada aqui, com outros softwares de SaaS, né, que é a categoria que a gente atua, a gente está 56% acima. E se a gente comparar com outras empresas de tecnologia que não atuam no mercado que a gente atua, na forma como a gente atua, mas para a gente ter uma outra referência, a gente também está acima em 20%. Então, essa é uma evolução que é fruto desse pouquinho aí que a gente pôde compartilhar com vocês. Então, é isso, né? Espero que vocês que possa ser útil para vocês, que vocês tenham gostado. Deixo aqui os meus contatos. Fiquem muito à vontade para me contatar, para a gente trocar ideias sobre o tema. Enfim, é algo que eu realmente sou muito apaixonada. Então, fiquem muito, muito à vontade, né, para me contatar em qualquer um desses canais aqui. É isso. Obrigada, Obrigada. Michele. Obrigada, Michele. Enquanto você estava aí, né, dando palestra, a gente deixou aqui nos comentários, caso as pessoas tivessem alguma dúvida ou alguma pergunta que elas poderiam nos enviar, e a gente recebeu algumas aqui que eu vou compartilhar com você para responder para a gente, tá bom? Claro. Considerando aí nessa sua paixão por números, por indicadores e por métricas, a gente recebeu uma pergunta de um anônimo. Se você pudesse indicar apenas uma métrica para avaliar o sucesso do cliente, né, do aluno, qual que seria? Qual que é a métrica que você considera primordial para iniciar esse processo na instituição de ensino? Seria o índice de saúde do cliente, porque ele acaba envolvendo outras questões, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no cenário de instituições de ensino, ele vai considerar, por exemplo, a falta, a adimplência, então ele consegue calcular um número maior. Agora, se a instituição não conseguir trabalhar com essa métrica, converse com o aluno, vai no qualitativo, ainda que não no quantitativo. Acho que é o primeiro passo. Bacana. Tem mais uma outra pergunta aqui de um anônimo também, com dúvida de como iniciar esse processo, né, na instituição de ensino, e aí é sobre a jornada do aluno. Para iniciar esse desenho da jornada do aluno, né, qual forma você indicaria ser a ideal para segmentar
tá? Lembrando que seria uma instituição que iria iniciar esse processo agora. Seria segmentar a jornada por nível de curso, por exemplo, graduação ou pós somente, ou já de cara ter uma segmentação mais detalhada, por exemplo, considerando o nível de curso, a modalidade de ensino, a forma de ingresso, né? Como que você indicaria aí para essas instituições? Legal. Bom, eu acho que a primeira questão vai variar um pouco da forma como a instituição trabalha, né? Se o perfil, aqueles perfis que são parecidos, eles podem ser agregados numa mesma jornada. Mas, claro, que sempre aquela história, né? Você começa do começo, que é a questão de você pegar um passo de cada vez. Então, começa, por exemplo, com a graduação, por exemplo. Aí você define a jornada de graduação. Depois você vai define a de pós, por exemplo. Depois você vai avaliar se a jornada por curso, por exemplo, faz sentido ou não, né? Se o processo de um aluno de medicina é tão diferente assim de um aluno de administração, que foram os exemplos que eu dei aqui, e se a resposta for sim, né, você passa a fazer esse processo. Mas lembrando, para identificar isso tudo, se é uma jornada única, se você consegue fazer várias jornadas, você não vai conseguir fazer isso sem ter a conversa com quem é o seu aluno e a conversa com as pessoas internas que estão à frente no dia a dia com o aluno. Então, é impossível, né, você criar esse processo sem antes ter esse passo anterior de entender o contexto ali dos alunos da instituição de ensino. Tá ótimo, Michele. Queria te agradecer aí pela palestra de hoje, extremamente rica. Recebemos aqui alguns comentários, tá? O pessoal falando sensacional, conteúdo ótimo. E queria também agradecer nossa audiência de hoje, falar que nós seguimos o CR Maker Summit ao longo do mês de agosto e setembro, que eu deixei aqui também nos comentários o link da nossa landing page para que vocês possam ver os próximos conteúdos e se inscrever também, tá bom? Muito obrigada. E até a Obrigada, próxima pessoal. palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.